Existe um inimigo invisível que está roubando seus sonhos neste exato momento. Ele sussurra em seus ouvidos que você não é capaz, que não merece ser feliz, que o fracasso é inevitável. Esse inimigo tem nome: medo paralisante. E se você chegou até aqui, é porque reconhece que ele tem controlado decisões importantes da sua vida. Quantas vezes você deixou de tentar algo novo porque o medo gritou mais alto que sua coragem? Quantas oportunidades escorregaram pelas suas mãos porque a ansiedade construiu muros gigantes onde existiam apenas pequenos obstáculos? Quantas noites você perdeu o sono imaginando cenários catastróficos que nunca aconteceram? O medo tem uma capacidade assustadora de nos fazer rastejar quando nascemos para voar. Ele nos convence de que somos pequenos, frágeis, incapazes. Mas hoje, através da palavra de Deus, você vai descobrir uma verdade que pode revolucionar completamente sua vida. O medo não é seu destino. É apenas uma prisão com a porta aberta. Deus não nos deu espírito de covardia. Essa é uma promessa que está escrita em 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Isso significa que dentro de você existe uma força maior que qualquer medo, uma coragem que vem diretamente do Criador do universo. Neste momento, enquanto você me escuta, o Espírito Santo está se movendo para quebrar cadeias que talvez tenham te aprisionado por anos. Você não precisa continuar vivendo como refém dos seus próprios medos. Existe uma saída, existe esperança, existe um caminho de liberdade que Deus preparou especialmente para você. Hoje você não vai apenas receber informação, você vai receber transformação. Deus tem sonhos gigantes para a sua vida. E é hora de você descobrir como quebrar as correntes que impedem você de alcançá-los. O medo é uma emoção que Deus criou para nos proteger do perigo real. Quando um leão se aproxima, é natural sentir medo e correr. Mas o problema surge quando esse sistema de proteção se torna uma prisão que nos impede de viver plenamente. A ansiedade paralisante funciona como um alarme quebrado que dispara constantemente, mesmo quando não há perigo real. Ela nos mantém em constante estado de alerta, esgotando nossa energia mental e espiritual. É como viver em uma guerra que existe apenas na nossa mente. A Bíblia nos ensina em Isaías 4:1-10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Perceba que Deus não minimiza nossos medos, mas oferece sua presença como solução. Quando olhamos para os personagens bíblicos, vemos que todos enfrentaram medos profundos. Moisés teve medo de falar em público quando Deus o chamou para libertar o povo do Egito. Gideão se escondia dos midianitas. Quando o anjo do Senhor o chamou de valente guerreiro, Esther temeu pela própria vida ao se apresentar ao rei para salvar seu povo. Mas o que esses homens e mulheres de fé fizeram? Eles não esperaram o medo desaparecer para agir. Eles agiram, apesar do medo, confiando que Deus estava com eles. A coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de confiar em Deus, mesmo quando o medo está presente. O medo se alimenta da nossa tendência de focar no que pode dar errado, enquanto a fé se alimenta da confiança no que Deus pode fazer certo. Jesus disse em João 14:27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando entendemos que o medo é apenas um sentimento, não uma verdade absoluta, começamos a recuperar nosso poder de escolha. Você pode sentir medo e ainda assim escolher confiar. Pode sentir ansiedade e ainda assim escolher dar o próximo passo. Para quebrar as correntes do medo, precisamos identificar suas raízes profundas. Muitas vezes, nossos medos atuais são sombras de feridas passadas que nunca foram curadas adequadamente. Talvez você tenha crescido ouvindo que não era bom o suficiente, ou que sonhar alto era perigoso. Talvez tenha vivido experiências traumáticas
que deixaram cicatrizes na sua alma. Ou talvez tenha sido criado em um ambiente onde a preocupação constante era considerada normal. O profeta Jeremias compartilhou suas inseguranças com Deus, dizendo: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou uma criança. Mas Deus respondeu: Não digas, eu sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Deus vê potencial onde nós vemos limitações. Ele enxerga capacidade onde nós vemos insuficiência. Quando você se sente pequeno demais para seus sonhos. Lembre-se de que Davi era apenas um jovem pastor quando enfrentou o gigante Golias. A história de Davi nos ensina algo poderoso. Ele não negou que Golias era grande, mas escolheu focar em quão grande era o seu Deus, que, enquanto os soldados experientes viam um gigante intocável, Davi via uma oportunidade de mostrar o poder de Deus. Suas limitações não são defeitos no plano de Deus. São oportunidades para sua glória se manifestar. Paulo aprendeu isso quando escreveu em 2 Coríntios 12:9, e disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você reconhece que o medo está baseado em mentiras que você acreditou sobre si mesmo, sobre Deus ou sobre o futuro, você pode começar a substituir essas mentiras pela verdade da palavra de Deus. A verdade é que você foi criado à imagem de Deus, com propósitos únicos e dons especiais. A verdade é que Deus tem planos de bem para a sua vida, não de mal. A verdade é que você pode fazer todas as coisas através de Cristo que te fortalece. Agora que entendemos a natureza do medo, vamos aprender estratégias práticas para quebrar essas correntes. A primeira estratégia é renovar sua mente com a palavra de Deus. Romanos 12:2 nos ensina: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando você alimenta a sua mente com verdades bíblicas, automaticamente enfraquece o poder das mentiras que o medo tenta plantar. Comece cada dia declarando quem você é em Cristo. Diga: eu sou mais que vencedor. Eu sou amado por Deus. Eu sou capaz de todas as coisas através de Cristo. Eu sou livre do medo porque Deus está comigo. A segunda estratégia é praticar a gratidão ativa. Quando você foca nas bênçãos que já recebeu, sua perspectiva muda completamente. Filipenses 4:6-7 nos orienta: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A terceira estratégia é dar passos pequenos, mas consistentes. Você não precisa conquistar todos os seus medos de uma vez. Deus honra nossa obediência, mesmo quando ela vem acompanhada de tremor. Pense em uma área específica onde o medo tem te paralisado. Pode ser um relacionamento, uma decisão profissional, um sonho adormecido. Agora imagine qual seria o menor passo possível que você poderia dar nessa direção. Esse é seu ponto de partida. A quarta estratégia é cultivar uma vida de oração íntima com Deus. O Salmo 34:4 declara: Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, e de todos os meus temores me livrou. Quando você se aproxima de Deus em oração, Ele não apenas ouve seus medos, mas os substitui por sua paz. A fé não é um sentimento, é uma decisão. Você escolhe confiar em Deus independente do que está sentindo. Abacuque 3:17-18 nos inspira: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, contudo, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que quebraram as correntes do medo e experimentaram a liberdade que Deus oferece. Essas histórias não são apenas relatos antigos, são exemplos práticos de como Deus ainda age hoje. Josué tinha todos os motivos para sentir medo. Ele estava assumindo a liderança de uma nação inteira,
após a morte de Moisés, enfrentando inimigos poderosos e cidades fortificadas. Mas Deus disse a ele 4 vezes em apenas um capítulo: esforça-te e tem bom ânimo, Josué 1, 6, 7, 9 e 18. Por que Deus repetiu essa frase tantas vezes? Porque ele sabia que Josué precisava ouvir isso repetidas vezes. Assim como você precisa ouvir hoje: seja corajoso, Deus está com você. A história de Pedro caminhando sobre as águas nos ensina algo profundo sobre fé e medo. Enquanto Pedro manteve seus olhos em Jesus, ele fez o impossível, caminhou sobre as águas, mas quando olhou para as circunstâncias ao redor, para o vento e as ondas, começou a afundar. Isso nos mostra que o medo cresce quando tiramos os olhos de Jesus e focamos nos problemas. Mas mesmo quando Pedro começou a afundar, Jesus não o abandonou. Ele estendeu a mão e o salvou. Da mesma forma, quando você se sentir afundando nos seus medos, Jesus está ali para te resgatar. A história de Esther é particularmente inspiradora para quem luta contra o medo de tomar decisões difíceis. Ela sabia que se aproximar do rei sem ser convidada poderia custar sua vida, mas também sabia que ficar em silêncio custaria a vida do seu povo. Ela escolheu jejuar, orar e então agir com coragem. Sua famosa declaração: se perecer, pereci, não era desespero, mas uma decisão corajosa de confiar em Deus, mesmo diante do risco. E o que aconteceu? Deus honrou sua coragem. Não apenas ela foi recebida pelo rei, mas todo o seu povo foi salvo. Às vezes, nossa coragem não apenas nos liberta, mas também liberta outras pessoas que estão esperando que alguém dê o primeiro passo. Essas histórias nos lembram que Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus que deu coragem a Josué, que capacitou Pedro a andar sobre as águas, que honrou a fé de Esther. Ele quer fazer o mesmo por você hoje. Uma das estratégias mais poderosas para vencer o medo é não enfrentá-lo sozinho. Deus nos criou para viver em comunidade, e quando compartilhamos nossas lutas com pessoas de confiança, descobrimos que não estamos sozinhos. Eclesiastes 4:12 nos ensina: e se alguém quiser prevalecer contra ele, os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Quando você se cerca de pessoas que têm fé, que oram por você e que te encorajam, sua capacidade de resistir ao medo se multiplica. Moisés tinha Arão e Hur segurando os seus braços durante a batalha. Davi tinha Jonatas como amigo fiel. Paulo tinha Silas como companheiro de ministério. Jesus mesmo enviou os discípulos de 2 em 2, não sozinhos. Talvez você tenha crescido pensando que precisava ser forte sozinho, que pedir ajuda era sinal de fraqueza. Mas a Bíblia nos ensina o contrário. Gálatas 6:2 nos diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando você compartilha seus medos com alguém de confiança, algo poderoso acontece. Primeiro, você tira o medo da escuridão e o expõe à luz. Segundo, você permite que outra pessoa ore por você e te encoraje. Terceiro, você descobre que não está sozinho nessa luta. Às vezes, o medo nos convence de que somos os únicos que lutamos contra certas inseguranças. Mas quando você se abre com humildade, frequentemente descobre que outras pessoas enfrentaram batalhas similares e podem compartilhar como Deus as ajudou. A igreja não é um lugar para pessoas perfeitas, mas um hospital para corações feridos. É um lugar onde podemos ser vulneráveis, buscar oração e encontrar encorajamento. Se você tem se isolado por causa dos seus medos, está na hora de se conectar novamente com uma comunidade de fé. Lembre-se também de que você pode ser instrumento de Deus para encorajar outras pessoas. Quando você compartilha como Deus tem te ajudado a vencer seus medos, você se torna uma fonte de esperança para alguém que está começando essa jornada. Chegamos ao final desta jornada de reflexão, mas na verdade,
Estamos apenas começando uma nova fase da sua vida. Uma fase onde você não precisa mais rastejar, onde você pode se levantar e caminhar na liberdade que Cristo conquistou para você. Quero que você saiba que o medo pode gritar alto, mas a voz de Deus é mais alta ainda. Ele está sussurrando ao seu coração neste momento. Você é amado, você é capaz, você é livre. Todas as correntes que te prenderam até hoje não são mais fortes que o poder de Deus. Toda mentira que você acreditou sobre si mesmo pode ser substituída pela verdade da palavra de Deus. Todo sonho que você enterrou por causa do medo pode ser ressuscitado pelo Espírito Santo. O processo de libertação não acontece da noite para o dia, mas começa com uma decisão. A decisão de confiar em Deus mais do que você confia nos seus medos. A decisão de dar um passo, mesmo que pequeno, na direção dos seus sonhos. Vamos orar juntos. Pai amado, eu venho diante de Ti reconhecendo que o medo tem roubado muitas coisas da minha vida. Eu confesso que tenho dado mais poder aos meus medos do que à Tua palavra. Mas hoje eu escolho confiar em Ti, Senhor. Eu entrego cada medo, cada ansiedade, cada insegurança nas Tuas mãos. Quebra as correntes que me prendem e me dá coragem para caminhar nos propósitos que Tu tens para a minha vida. Renova minha mente com a Tua palavra. Ajuda-me a ver a mim mesmo como Tu me vês. Ajuda-me a crer que sou mais que vencedor através de Cristo. Eu declaro que não vou mais rastejar. Eu vou caminhar na liberdade que Cristo conquistou para mim. Eu vou perseguir os sonhos que Tu colocaste no meu coração. Obrigado porque Tu estás comigo sempre, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe sua vida abundantemente. Que você experimente a liberdade verdadeira que só Ele pode dar. E se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe nos comentários uma oração ou um testemunho. Vamos nos fortalecer uns aos outros na fé. Que a paz de Cristo esteja com você. Até a próxima.